Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje eu quero abordar com vocês o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 3, o versículo do 1 até o 12, né? Aqui na epígrafe, eu coloquei a mesma epígrafe aí no título do vídeo, a pregação de João Batista. Então nós vamos explorar versículo por versículo, né? Eu separei em blocos o texto e depois a gente vamos fazer ver quais as aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida, né? É tão difícil hoje vermos realmente a exposição da palavra de Deus, então tenho buscado esse projeto de expor as escrituras, versículo por versículo, tentando explicar, né, cada versículo para que haja uma compreensão melhor do texto e assim nós possamos tirar algumas lições para nossas vidas sem fazer alegorias do texto. Então vamos lá. Eu acho que primeiro eu coloquei aqui algumas coisas, algumas observações para a gente fazer com referência a João Batista que eu achei pertinente. Por exemplo, os pais de João Batista, nós sabemos que o pai dele, Zacarias, foi um sacerdote, né, do templo, e Isabel, né, a sua mãe, que era a prima de Maria, que é a mãe de Jesus. João Batista, nós poderíamos perguntar assim, então o que João Batista é de Jesus? João Batista e Jesus, eles eram primos, né? E João Batista, ele nasce 6 meses antes de Jesus. Se você for para o texto de Lucas, você vai constatar isso quando é abordado ali, é falado sobre a gravidez de Isabel. João Batista, ele era um judeu, né? E ele foi um profeta e um pregador, né? E ele é considerado o precursor de Jesus. Então, nós vamos estudar nesse texto, né, a sua mensagem, a sua pregação no deserto. E aí cabe, eu dividi o texto em 3 partes, né? O que é que João Batista pregava, né? A quem foram os seus ouvintes, né? A quem ele pregou, e por que João Batista estava pregando, né? Jesus é o Salvador, mas por que João ele estava pregando? Isso cabe para que a gente observe o contexto do texto. Então vamos abordar cada parte, o que ele pregava, a quem ele pregou, por que ele estava pregando, e vamos tirar algumas lições para nossas vidas. A primeira coisa a observar vai do versículo 1 até o versículo 4, que é o que é que João Batista, o que ele pregava, o que João Batista estava pregando. Então vamos ler o versículo 1 até o versículo 4 e depois vamos abordar todos esses versículos fazendo as observações pertinentes dentro do próprio texto, ou a hermenêutica, ou a exegese, né? João Batista, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então vamos ver aqui nessa parte do texto o que ele pregava, vamos explorar versículo por versículo. Vamos ver qual era a sua mensagem, e você vê que a mensagem dele, logo aqui no versículo 2, a mensagem dele era uma mensagem voltada para o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, e a mensagem profética era que
o reino do céu chegou, né? Ou está próximo o reino dos céus. No caso aqui na minha versão, Almeida, século 21, o reino dos céus chegou. No meu esboço aqui eu usei outra versão, como a gente vai ver. Então, a mensagem que ele estava pregando, versículo 1 ao 3, era a chegada do reino e a necessidade do arrependimento. Vamos explorar primeiro o versículo 1. O versículo 1 diz assim, ele já vai trazer uma informação que é o local onde João Batista pregava. Vamos lá. O texto diz: naqueles dias, né, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. O deserto da Judéia, ele ficava perto de Jericó. Mais precisamente do lado leste ali do Mar Morto, né? E de Jerusalém para lá, para o local onde ele pregava, ficava um dia de distância. Então, não era na cidade, né? Ele não estava lá, ele estava no local deserto, né? Como o texto diz, deserto da Judéia. Então, essa é a localização. E aí, o versículo 2 vai nos apresentar a mensagem de João, que era exatamente o chamado ao arrependimento e o anúncio da chegada do reino, né? Que o reino estava próximo. Na minha versão aqui, Almeida, século 21, diz que o reino do céu chegou. Então, vamos ver o versículo 2. O versículo 2 diz assim: ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Na minha versão Almeida, século 21, o reino do céu chegou. Então, o que João está dizendo? João está dizendo ao povo que eles se afastassem radicalmente dos seus pecados, que mudassem de direção, né? Por quê? Porque o reino dos céus, né, que estava próximo, o reino dos céus, que é o domínio de Deus sobre os que lhe pertencem, né? Então, eles precisavam se arrepender para que para que Deus dominasse também sobre a vida deles, né? O reino dos céus é uma realidade, né? Vai depender um pouquinho da interpretação, mas todos creem que o reino de Deus é uma realidade presente, que Cristo reina e que esse reinado será pleno somente no futuro, né? Algumas versões escatológicas interpretativas, né, da escatologia diz que o reino será quando Cristo vai vir reinar aqui durante 1000 anos. Eu sigo mais uma vertente amilenista, que ele reina desde a sua vinda até a resolução de tudo, né, onde esse reino será pleno. E aí nós temos a sua mensagem, né? Nós vimos a sua mensagem, que era uma mensagem voltada para o arrependimento, né, e o anúncio da chegada do reino. E nós precisamos entender que essa mensagem era uma mensagem profética. Por quê? Vamos entender o versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Porque é dele que o profeta Isaías disse, né? Então vamos ver essa profecia aqui, onde é que está? Voz do que clama no deserto, fazendo uma referência a João Batista. E a missão dele, qual era? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, né? Então, essa profecia proferida por Isaías, que se encontra no capítulo 40 e o versículo 3, mas nós vamos ler o versículo 3 até o 5, né? E essa profecia, ela é uma profecia que faz referência exatamente ao ministério de João Batista, né? E essa profecia, ela foi profetizada 700 anos de João Batista. 700 anos antes de João Batista foi profetizada essa profecia sobre o seu ministério e a sua mensagem. Qual seria o seu ministério profético e a sua mensagem. E Isaías profetiza
o ministério e a mensagem de João, isso 700 anos antes. Isaías 43, nós vamos ler do 3 ao 5. Então, quando o versículo diz este, nós sabemos que está fazendo referência a João Batista, preparando o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, Jesus Cristo, né? Ele estava preparando o caminho para Jesus, né? E façam as veredas retas para ele. Então ele prepararia o caminho, deixaria tudo pronto para a chegada de Jesus Cristo. E o texto que ele cita deixa isso muito claro. Eu li só o versículo 3, que no caso o evangelista Mateus cita, mas eu acho que cabe ler o versículo 4 e o versículo 5. O Isaías capítulo 40, versículo 3 é o texto, né, que está inserido no versículo 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto, né, para o nosso Deus. Aí aqui ele traz uma visão geográfica, no entanto, com o intuito de expressar essa preparação. Os versículo 4, todos os vales serão levantados, todos os montes e colunas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escapas serão niveladas. Aí tudo pronto para o Senhor chegar, né? A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então tá aí, né? Traz até uma ilustração dos terrenos, né? Tantas montanhas, tudo seriam nivelados. Quer dizer, João Batista prepararia, né, a mente das pessoas, né, do seu tempo, para que eles contemplassem a chegada do Messias, né? A chegada do reino, né? E do Messias que traria esse reino, apesar que a nação de Israel vai interpretar a chegada de Jesus de uma forma diferente, né? E não vai contemplar essa profecia escatológica. O texto, o versículo 4, que é onde nós encerramos essa primeira parte do texto, ele vai trazer as vestes de João Batista, como João Batista ele se vestia. E nós vamos ver que existe outro profeta que teve algo paralelo, do qual inclusive João Batista representaria o seu espírito, né? Traria mensagem semelhante, seria um profeta semelhante, né, que viria. E aí é bem parecido com as vestimentas que os sacerdotes, podemos assim, pastores, hoje se vestem, né? É bem semelhante às vestes, né? Claro que estou sendo irônico. Então o versículo 4 diz: João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, primeiro nós vamos ver o seguinte: as roupas que João Batista usava eram semelhantes às roupas que outro profeta usou, mais precisamente em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 8, que foi Elias. Vamos ver como o texto descreve. Eles responderam: ele vestia roupa de pelos e usava um cinto de couro. O rei conclui: era o tebista Elias. Então João era Elias que viria, né? Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus vai dizer exatamente isso, que João era exatamente. Nós vemos que ele se veste e ele era o Elias que viria, né? E se o quereis conhecer, né, Jesus falando referência a João, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então João Batista, Jesus diz que João Batista, que se vestia, né, com roupa feita de pelo de camelo e cinto de couro, era o Elias que viria. Nós vemos que Elias se vestia exatamente a mesma roupa. Outra coisa que a se observar é com referência à comida, né? O alimento de Elias. Primeiro a roupa, o alimento de João Batista. Primeiro as roupas, depois o texto diz que ele comia ele alimentava-se de gafanhotos. Gafanhotos, aqui é interessante ver,
era um alimento que era permitido pela lei. Levítico capítulo 11, versículo 22. Dessas vocês poderão comer os diversos, tipos de gafanhotos. Então era permitido comer os gafanhotos pela lei. Então ele não estava quebrando nenhuma lei. E mel silvestre, né? E aí chegamos à segunda parte do texto. Exploramos o versículo 1 até o versículo 4. Agora vamos explorar o versículo 5 até o versículo 10, né? Quem eram os seus ouvintes? Quem ia ouvir João Batista? Quem ouvia a sua mensagem, a sua pregação? A primeira coisa que nós vamos ver, versículos 5 e 6, era que quem ia ouvir João Batista era esse primeiro público, era o povo de Israel, né? Muitos, inclusive, aceitavam sua mensagem, né? Se arrependendo dos seus pecados, e João Batista os batizava. Então vamos ver os seus ouvintes, né? Seus ouvintes, o versículo 5 vai dizer que eram moradores de Jerusalém, moradores da Judéia, né? Toda a Judéia, e as pessoas que ficavam ao redor do Jordão. O versículo 5 diz: habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele. Então aqui nós temos o seu público, né? E aí essas pessoas que iam até João e reconheciam os seus pecados eram batizadas nas águas, que é exatamente o que vai dizer o versículo 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui nós temos uma observação a fazer. Qual era a origem do batismo de João, né? Nós não contemplamos muito. Eu acho que nós temos, caso eu não esteja enganado, Naamã, que Deus manda que ele vá se banhar no rio. Não estou lembrado agora o nome, né? Mas de onde provinha, né? Qual era a origem do batismo de João? E provavelmente isso vinha dos rituais que os judeus faziam, os rituais voltados para a purificação. Inclusive eu trouxe aqui um versículo que faz referência a esse rito, né, de purificação. Levítico capítulo 15, versículo 13 diz que quando o homem sara de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. Então veja que os judeus faziam rituais, existia entre o povo, de acordo com a lei, rituais de purificação. Então é daí que se acredita que vem o batismo, né? Inclusive esse batismo, esses rituais eram praticados pelos judeus, aqueles que aderiam ao judaísmo, nós chamamos de prosélitos, né? E aí qual era o significado do batismo de João, né? O batismo de João ele simbolizava o arrependimento, né? Os judeus admitiam que estavam agindo, mesmo sendo judeu, o povo de Deus, estavam agindo como gentios, necessitando de serem purificados dos seus pecados, precisavam se arrepender e passarem a ter uma conduta digna de arrependimento, isso com frutos, né? E aí, qual a diferença do batismo? O batismo cristão, você vai ver que ele vai diferir um pouco do batismo de João, né? Vai ser alterado, né, a importância do ritual. Por quê? Porque vai simbolizar a identificação do crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Sendo que quando João Batista estava batizando, Jesus ainda não havia morrido, né? Então, quando o crente, e normalmente o cristão, ele se batiza já depois de, no caso dos cristãos, é feito na maioria das igrejas, né? O discipulado, e aí depois, quando ele entende toda a verdade, ele vai lá e se batiza, sendo que ele já se arrependeu
quando ele confessou Jesus como Salvador. No caso de João lá, eles, para ser batizados, eles precisavam lá imediatamente se arrepender. Não cabe aqui a gente explorar a questão do batismo de uma forma tão profunda, né? Por exemplo, quem pode batizar, quem não pode batizar, né? Se pode ser o batismo, por exemplo, nas igrejas, ele é praticado por aspersão, né? Como no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, e caso não esteja enganado, o catolicismo é por aspersão também, né? E as outras igrejas evangélicas, de uma forma geral, por imersão. Certa vez até eu ouvi um irmão dizendo que se não tivesse água, poderia ser batizado com areia, mas isso está fora do contexto bíblico, no sentido da purificação, né? Da origem do batismo no Antigo Testamento, explorada por João, e a questão das águas, né? Que por imersão e ser imerso o corpo todo. Inclusive, certa vez, eu acho que, se eu não me estiver enganado, foi Nicodemos que disse que o batismo só é se completar, banhar o corpo todo, né? Então, se você entrar até a cintura, não foi batizado ainda. Se você entrar até o peitoral, não foi batizado ainda. Se a água estiver até pela testa, não foi batizado ainda. Só quando cobrir tudo. Então, ele disse que então vamos banhar logo só a parte superior da cabeça, porque aí, nesse caso, tá batizado. Então, pula as etapas, né? Só para descontrair. Enfim, não vou explorar tanto essa parte. O outro grupo são os líderes religiosos, que também iam até João, né? E João vai ser duro com eles, porque João vai descrever os líderes religiosos como ímpios, né? Raças de víbora, né? É bem interessante isso, raças de víbora, né? João, ele observa dois grupos que compunham a religiosidade judaica do século I, né, que eram os fariseus e os saduceus. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada um depois que eu expor o texto e fazer um comparativo sobre cada um deles, né? Então João vai os chamar de víboras, né? E João disse que eles não fugiriam da ira que viria, né? Que a ira que viria, isso é proferido bem no Antigo Testamento, sobre a ira do Senhor, né? E João vai dizer que eles não escapariam e que eram raça de víbora, né? O versículo 7 diz que: mas quando ele percebeu que muitos fariseus, né, e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes, né? Disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Então, ou da ira do Senhor, né? Como é usado no Antigo Testamento, Ezequiel 7,19 ou Sofonias 1,18. Aqui cabe observar, então, João Batista disse que eles eram uma raça de víbora, comparou eles aos ímpios, né? E que eles não escapariam também da ira do Senhor, sendo que eles, no século I, eram os guias, né, que levavam as pessoas a terem comunhão com Deus, ou era para ser assim. Os saduceus, os fariseus, nós temos os essênios, partidos políticos zelotes e herodianos, né? Então existia toda essa mescla dentro do próprio judaísmo. Aqui ele destaca os fariseus e os saduceus. E aí, quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma vertente do judaísmo, né? Na época de Jesus eram cerca de 6 mil membros ali, né? Compunham os fariseus, né? Eles tinham uma vertente, as suas características que eram legalistas, né? O nome fariseu, inclusive, significa os separados, né? E um dos problemas que foi encontrado neles era que eles usavam a tradição para anular a lei, né? E Jesus vai chamar eles, inclusive, de hipócrita, né?
Quando nos voltamos para os saduceus eles já eram mais racionais, né? Negavam as coisas, negavam as coisas sobrenaturais, né? Como, por exemplo, a ressurreição dos mortos, né? Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, inclusive vão usar um exemplo para pegar Jesus, né? Quando ele usa o exemplo de uma mulher que foi casada com um, morreu, o irmão casou, e assim foi até o sétimo, no fim de que ela seria morta, de que ela seria esposa na ressurreição. E Jesus disse que lá, que eles erram porque não conheciam o poder de Deus, né? E nem as escrituras, né? E também não acreditavam na existência de anjos, né? Eles não acreditavam na existência de anjos, então eles eram mais racionais, né? O texto teológico aceito por eles eram somente o Pentateuco. Eles eram mais aristocráticos, né? Ricos, né? E eles controlavam o templo, né? Como também, de certa forma, o sinédrio. Qual a diferença? A diferença básica é: os fariseus eram legalistas, ritualistas, separatistas. Os saduceus eles eram mais racionalistas, né? Eram mais liberais, atuavam no campo mais liberal, né? Faziam mais concessões, né? E também eles eram oportunistas. Então essas eram as características dele. E aí João vai apresentar no versículo 8 e 9 o que João exige deles, né? O que eles precisariam fazer para mudar essa situação, saírem de raça de víboras, né? Que não escapariam da ira vindoura do Senhor. O que eles precisariam fazer? João alerta que eles precisavam arrepender dos seus pecados e praticar as boas obras, ou darem frutos, né? Se não fizessem isso, eles seriam destruídos, né? Então João diz que eles deveriam dar frutos dignos de arrependimento. Versículo 8. João diz: produzir fruto próprio de arrependimento, né? Quer dizer, se vocês quiserem fugir da ira vindoura, vocês devem produzir fruto digno de arrependimento, para que vocês saiam dessa situação que vocês se encontram, né? Vocês são raça de víbora, né? E aí o texto diz: deem frutos, né? Seria evidência, evidencie esses frutos, né? Apresentem esses frutos, né? Então o que João estava querendo dizer: afaste o pecado, volte-se para Deus, né? Os frutos serão uma consequência da atitude de vocês, né? Deem fruto que mostre o arrependimento, né? Os frutos serão consequências, né? da vida que vocês traçarem, abandonando, se arrependendo, né? E aí Efésios vai trabalhar, o apóstolo Paulo em Efésios, ele vai trabalhar exatamente essa concepção, quando ele diz assim, no versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10: porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, nós fomos criados para quê? Nós fomos criados, somos criações de Deus realizadas em Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão, e nós devemos andar nela, né? O que eles não estavam fazendo no caso. E aí nós vamos ver como os religiosos reagiram, né? Ou pensaram ali diante do que João havia dito, né? Esse ataque tão frontal: vocês têm que se arrepender, né? Vocês têm que dar fruto. E eles pensam ali na sua mente: como assim? Nós somos filhos de Abraão, né? Nós não somos gentios que necessitam de arrependimento, né? Nós somos herdeiros, né? Somos povo de Deus. Versículo 9: não fiqueis dizendo a vós mesmos, veja o pensamento que diziam, né?
Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão, né? Quer dizer, Abraão é nosso pai, né? O orgulho, né? Por sermos descendência física de Abraão, nos colocar automaticamente no reino. Nós já fazemos parte do reino, né? E aí, João Batista vai dizer que, pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, o critério, né, que nós vamos ver no texto antes, né, que ele cobra, é que eles apresentassem os frutos, né, dignos de arrependimento, né? E o critério não é carnal, mas é a fé, né? Que tem como resultado os bons frutos, né? E aí, o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai fazer uma abordagem que dá para compreendermos um pouco, fazermos uma relação e um entendimento com relação a exatamente isso, né? Que o critério é a fé, né? E não o sangue, né? E não ser nascido, ser filho, né? Daí até entendimento da salvação ser individual, né? Ninguém salva ninguém, cada um é salvo aceitando Jesus como seu salvador, e aí é a fé, né? Que é um dom de Deus. Paulo diz, portanto, a promessa vem pela fé, pela fé, né? Para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o nosso pai, ele é o pai de todos nós. Então, já aqui uma promessa, né, que Deus, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, né? E não fez das pedras, mas de todos os lugares do mundo, de todos onde chegou ali a promessa de Abraão, Gênesis 3:12, foi aplicada à vida das pessoas. E aí, se eles não gerassem fruto, né, o juiz viria sobre eles. João agora vai ser duro, né? O juízo estava chegando, e se não deres frutos, sereis condenados, né? Mesmo sendo filho de Abraão. João vai dizer assim no versículo 10: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Então, o machado está posto à raiz da árvore. Então, a punição irreversível era iminente, né? João Batista traz essa compreensão, né? E o critério do julgamento era os bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Jesus também vai usar essa mesma compreensão, né? E será lançado no fogo. A ideia aqui do texto é punição, né? Não purificação como alguns usam, mas punição, e em consequência de não serem frutíferos, né? Não gerarem frutos de arrependimento. E aí a comparação, João compara, João faz uma comparação do seu ministério, né? Vamos ver a comparação que João faz do seu ministério. João compara ao machado de Deus, né? Que arranca do seu jardim as árvores mortas, né? João estava ali, João veio preparar o caminho, né, do Senhor. Então João se compara ao machado de Deus que arranca de seu jardim as árvores mortas, né? Primeiramente as que não produzem frutos de arrependimento, no caso os religiosos, né? Porque quem ia se arrependendo iam recebendo, né? Exatamente essa a interpretação do versículo, né? O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, a comparação que João faz uma comparação, né, do seu ministério, né?
se compara ao machado de Deus, e que estava ali arrancando as árvores mortas do jardim, né? Principalmente as que não davam frutos. E aí nós chegamos à terceira parte do texto, né? Que é o versículo 11 e 12, que aqui nós temos inclusive várias interpretações, mas eu acho pertinente entender de acordo com o contexto que já estava seguindo, né? E aí nós vamos entender porque ele no caso estava pregando, versículo 11 e 12, né? E ele estava pregando porque ele estava preparando o caminho para a vinda do Messias, né? E aí João apresenta no versículo 11 três batismos, né? Um que seria realizado por ele e dois que seriam realizados por Jesus. João, versículo 1 diz: eu vos batizo com a água para arrependimento, né? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, no caso Jesus, e aí ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, um batismo, Jesus, 2. E aí quais são, né? Primeiro, o realizado com João, né? O batismo nas águas, né? O batismo para o arrependimento, né? Que simbolizava a limpeza. Batismo com o Espírito Santo. Aqui é um debate tremendo, né? Porque os pentecostais, né? Eles vão interpretar o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Mas pode ou não ser batizado com o Espírito Santo. Para ser considerado batismo com o Espírito Santo dentro do pentecostalismo, é necessário que haja a evidência de línguas, quer dizer, que você fale em línguas estranhas, no caso, né? E aí, já os históricos veem que o batismo com o Espírito Santo, todo crente é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que confessa Jesus como Salvador, que é a linha que eu sigo, acredito dessa forma. Todos são batizados com o Espírito Santo a partir do momento que confessam Jesus como Salvador, e isso você vê em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, em um só Espírito todos nós fomos batizados. Então, se todos nós, né, e o dom de língua nem todos vão falar, então o batismo com o Espírito Santo é quando nós aceitamos Jesus como Salvador. É assim que eu compreendo como os reformados. E aí com fogo, né, o batismo com fogo também realizado por Jesus, batizado com o Espírito Santo com fogo. Com fogo nós temos que partir do princípio do contexto. No versículo 10, o fogo aqui no versículo 10 é juízo, né? As árvores seriam cortadas que não dão fruto, lançadas no fogo. No versículo 12 ele diz: ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo, né? Que tem uma representação da igreja, dos salvos, né? O trigo, mas queimará a palha no fogo que não se apaga. Aí, aqui nós temos a palha no fogo, a palha e o trigo, né? Sendo que a palha vai ser queimada, então também interpreto como punição, né? Exatamente dentro do contexto, o fogo é punição, e no caso um batismo de castigos aos não arrependidos. Alguns vão usar como esse texto como purificação, e a Igreja Católica como purgatório, né? Onde as pessoas vão passar um tempo, né? Para purgar os pecados que não foram purgados em vida, né? Depois dá uma olhada aí que eu falei sobre os 7 sacramentos em um dos vídeos, né? Então, vamos ler o versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, né? Mas queimará a palha em fogo inextinguível, né? Então vamos só ver aqui. A pá aqui é um instrumento, né, para jogava os grãos ao vento e aí separava da palha. A função da pá aqui era essa, né? O trigo é o produto final, se nós formos interpretar de uma forma abrangente, né? É o produto final desenvolvido pelo Espírito Santo, que convence o homem. E o trigo, normalmente também, o trigo e o joio, o trigo é comparado à igreja em outros textos, então nós podemos
interpretar como um todo, né, que o trigo o trigo é o que produz bons dentro do contexto, os que produzem frutos dignos de arrependimento, né? A palha, aqui nós podemos, como será queimada, e interpretando como juízo, né? É o joio, é os cabritos, né? Ou os perdidos, fazendo essa interpretação, né? E o fogo inextinguível, nós temos um exemplo, né? Partindo do princípio de juízo, o fogo, né? Nós podemos pegar o juízo, o grande trono branco, né? O lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, juízo, né? Então, alguns vão usar também esse texto como purificação, no sentido de que esse batismo, quando é batizado em... Deixa eu só abrir aqui bem rapidinho para a gente ir para as aplicações. Atos capítulo 2. Línguas como de fogo, né? No céu um som, na descida do Espírito Santo, eu tô, Atos capítulo 2. E apareceram mais línguas como de sobre ele, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo falava. De repente veio do céu um som, um vento impetuoso encheu toda a casa onde estava sentado, e apareceram umas línguas como de fogo. Mas aqui nós sabemos que tem um contexto diferente, inclusive esse evento, da forma que se deu, foi um evento único, né? Esse aqui, que foi a descida do Espírito Santo, a profecia de Joel, capítulo 2, caso eu não esteja enganado, versículo 28. Vamos às aplicações. Beleza, entendemos tudo isso, né? O contexto, a mensagem de João, ele estava preparando o caminho para o Senhor, ele estava planando os caminhos, né? Chama o povo, convoca o povo ao arrependimento, né? Critica as pessoas por acharem que, sendo filhos de Abraão, estavam resguardados, né? Somente pela a sua carne, que não necessitavam praticar essa fé, mostrar os frutos dessa fé, né? E aí, a consequência disso é que no final haveria um juízo para esses tipos de pessoas que não se arrependessem dos seus pecados e seriam cortados e lançados no fogo, e o machado já estava posto embaixo da árvore, né? Quem não se arrependesse, né, seria cortado. E aí vem a questão: o que nós podemos tirar para a nossa vida, né? A primeira coisa é que a maior necessidade que o homem tem é receber o perdão dos seus pecados. Né? João Batista diz: arrependei-vos, né? Porque o reino de Deus está próximo. Então a primeira coisa a coisa que mais o ser humano necessita é receber o perdão dos seus pecados, porque ele se encontra num estado de condenação, né? Romanos 3, 23 diz: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então o homem se encontra num estado de condenação eterna. Então qual é o maior bem que ele precisa hoje? Se arrepender dos seus pecados. Outra coisa que nós vemos, João estava preparando o caminho para a chegada do Senhor, é entender que Jesus é a revelação especial de Deus para a humanidade, né? Deus, em Hebreus no capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz que Deus, ele há muito tempo, ele falou falou muitas vezes de várias maneiras, né? Aos nossos antepassados por meio dos profetas, né? Os profetas levavam ali a mensagem de Deus para o povo, né? Mas nesse último dia Deus falou por meio do Filho, né? O seu Filho primogênito, João 3,16, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pertencem a ele, as coisas que por meio de quem fez o universo, né? Jesus participou da criação. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou-se à direita da majestade de Deus. Então Jesus Cristo, ele purificou os nossos pecados. Ele é a revelação máxima de Deus. Não precisamos mais de revelação nenhuma. A revelação que nós precisamos foi Jesus Cristo,
a revelação especial de Deus. Então não precisa estar procurando de um lado para o outro uma mensagem, algo, só ir até as escrituras que você vai ver o próprio Deus falando com você e trazendo resposta, né? E aí aqui também nos traz uma mensagem exortativa, né? Que assim como João Batista, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, né? Ele mesmo deixou isso. A profecia agora é para nós, ide por todo mundo, né? A mensagem exortativa, né? A missão, a ordem. Vão por todo mundo e anunciem o evangelho a toda criatura. E o que nós precisamos dizer? Que Jesus ele é o caminho, que Jesus ele é a verdade, que Jesus ele é a vida, porque o povo vive debaixo do pecado, debaixo da condenação, e precisam ouvir tal mensagem. E aí, a penúltima lição é que nós temos que ficar no meio termo. Não podemos seguir um caminho dos fariseus, né? Legalistas, né? Ritualísticas, né? Esse apego à tradição, a dogmas criados pelos homens, né? Com a criação de uma espiritualidade, né? E nem também podemos seguir um caminho, né? Do racionalismo, o formalismo demais. E nós temos esses dois polos, né? Nós temos as igrejas pentecostais que espiritualizam tudo, né? Tudo é espiritualizado, né? São dogmáticos, são, não que as outras igrejas não sejam, mas dogmáticos no sentido de criam ali tradições e que não está nas escrituras e acaba colocando peso sobre a vida das pessoas. Um exemplo bem básico na Assembleia é o bigode, só pode usar bigode, não pode usar, aqui eu estou usando, não diria que é um cavanhaque, é uma barbinha, né? Porque cavanhaque seria aqui, não pode